jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Bom dia, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Manina Aguiar e estarei com vocês todas as terças-feiras, sempre das 11h30 ao meio-dia. O nosso programa Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta-feira, aqui na sua Universitária FM, com retransmissão pela Universitária AM. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva. Repetindo, facebook.com/programa Fora da Curva. Também pela página da Marco Zero Conteúdo e pelo facebook/Universitária 99.9. Participe também do nosso programa pelo telefone 38 79 55 49. 18 milhões e 200 mil pessoas tiveram acesso ao tratamento antirretroviral, ou seja, o acesso a medicamentos para HIV e AIDS no mundo todo em 2016. As informações são do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS, UNAIDS. A pesquisa também revelou que 910 mil crianças receberam medicamentos para tratamento de HIV e AIDS em 2016. Esse número representa o dobro dos índices registrados até 2011. 35% das 5.700 novas infecções por HIV em 2015 ocorreram entre jovens de 15 a 24 anos de idade. A pesquisa da UNAIDS reuniu informações de 25 países e revelou que o número de pessoas convivendo com HIV, com idades entre 15 e 19 anos, cresceu de 800 mil em 2005 para 940 mil pessoas em 2015. A situação é preocupante no Brasil. O Ministério da Saúde estima 40 mil novos casos de infecção pelo vírus do HIV ao ano. Desde o início da epidemia, nos anos 1980 até junho de 2015, foram registrados cerca de 798 mil casos de AIDS no país. Hoje, no nosso estúdio, vamos debater o tema: por que falar sobre HIV e AIDS com a juventude? Para responder essa e outras perguntas, nós convidamos a enfermeira Roberta Correia, do Espaço Saúde para Jovens Soropositivos da ONG Gestos. Bom dia, Roberta. Bom dia. Também no estúdio nós contamos com o jornalista Sérgio Miguel, da Marco Zero Conteúdo. Bom dia, Sérgio. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Bom, Sérgio, nós temos aqui numa pauta, dois temas importantes para conversar sobre a mídia. A questão da violência. Nós tivemos um ato domingo passado, do feminicídio da Mirella. Nesse mesmo dia, mais uma mulher foi assassinada no município do Cabo de Santo Agostinho. E a questão da violência não para por aí também não, Também temos a violência onde o Estado que deveria proteger também mata. Fala um pouquinho sobre isso. A gente não estava nem muito no script de falar, mas os fatos acabam atropelando, e rádio ao vivo é bom por causa disso. E a gente vai falar aqui de Edivaldo da Silva Alves, 19 anos, eu acho que todos lembram. Quem ainda não viu isso nas redes sociais deve lembrar do caso daquele jovem que foi baleado pela polícia militar, por um policial militar em Itambé, quando ele estava participando de um ato pacífico e, ironicamente, inclusive pedindo mais policiamento. Num ato que eles pediam mais policiamento, acabou sendo baleado. E nessa madrugada a gente recebeu a notícia, triste notícia, que ele acabou falecendo, morrendo em virtude desse tiro. Ele estava há 25 dias, desde o dia 17 de março, na UTI, e acabou falecendo. E esse caso ele tem um peso muito grande, é bem emblemático, porque tem uma imagem que mostra a ação. A imagem mostra como o protesto estava sendo pacífico, mostra a gratuidade, a truculência e a violência totalmente desnecessária por parte da polícia. Então está tudo ali registrado. E no ponto de vista da cobertura da mídia,
esse episódio teve uma relativa cobertura, obviamente, por conta dessas imagens. Por conta da pressão das redes sociais. Então, a mídia cobriu. Claro que você pode fazer alguns reparos, porque a cobertura, no fim das contas, acaba sendo muito em função das notas oficiais da polícia, do factual, e às vezes, no primeiro momento, inclusive, você via confronto de manifestantes com a polícia, e não houve confronto nenhum. Isso é um vício de usar, para não usar as palavras corretas. Houve um policial atirou uma tentativa de homicídio que agora se caracterizou como um homicídio mesmo, um assassinato. Mas assim, isso parte de uma coisa muito maior. Esse crime, essa morte que aconteceu, podia ter acontecido algumas semanas antes, porque no dia 21 de fevereiro, isso aconteceu no dia 17, pouco menos de um mês antes, num protesto também pacífico na Secretaria de Habitação, a polícia disparou, inclusive com arma letal, não só com bala de borrachas. Teve gente ferida, então manifestantes do movimento dos sem-tetos foram presos arbitrariamente, feridos, e ali já poderia ter acontecido a morte. Então a imprensa também tratou como confronto, como não vai no fundo da questão. Da verdade dos fatos. Que é a criminalização dos movimentos sociais. Isso. É isso que precisa ser debatido. É isso que a imprensa e a mídia tradicional, não só a mídia alternativa, faz até esse papel. Mas a mídia tradicional precisa cobrar da polícia. Como agora, com a morte, está em todos os sites. Então, eu acho que amanhã os jornais vão trazer a cobertura disso. Mas precisa uma cobertura que diga as palavras corretas, diga o que foi que aconteceu, que mostre a criminalização e cobre também. Porque em todos esses casos de criminalização do movimento social que vem acontecendo repetitivamente aqui em Pernambuco, sempre sai uma nota da Secretaria de Segurança, do Governo do Estado, dizendo que vai apurar e pronto, morre por aí. É preciso que a mídia também cobre as providências agora, já que o rapaz morreu, infelizmente, agora se cobre as providências disso. Pois né? A gente está falando aqui que o Estado, né, nesse caso, matou. E o Estado também tem outras formas de matar também as pessoas, né? Como é que a mídia também está tratando a questão da HIV/AIDS? Como é que ela aborda essa temática? É uma questão que é complexa e, assim, eu participei muito tempo da mídia e venho sentindo isso. Essa questão da HIV e da AIDS, me parece que meio que dormiu. No começo, eu ainda não era do jornal, mas eu acompanhava, eu ainda era estudante, e antes disso, nos anos 80, era uma coisa que estava ali presente na mídia, porque era uma novidade, uma coisa que chocava. Me parece que com o passar dos anos, o avanço dos tratamentos, essas coisas, a coisa parece que normalizou. E essa nova geração não conviveu com aquela imagem da pessoa com AIDS, aquela imagem daquela pessoa magra sofrendo. E isso, parece que, eu acho que de certa forma acomodou também a mídia. Até porque a mídia não é uma coisa separada da sociedade. Quem está fazendo agora as matérias são jovens, na maioria das vezes também, que não conviveram com isso. Então, essa volta silenciosa da AIDS não foi detectada pela mídia. A mídia hoje se restringe. Existem matérias isoladas, matérias pontuais, muito boas, que às vezes acontece um caso, mas a mídia ainda tem uma ação muito reativa, não proativa quanto a isso. Então, quando o Ministério da Saúde divulga algum boletim, que sai coisa, aquilo ali é repercutido, sai ali aquele negócio, às vezes sai uma matéria, mas não uma coisa preventiva, uma ação que mostre que dê visibilidade a esse movimento, a esse crescimento silencioso que o HIV/AIDS tem tido. Muito bem, olha só, Roberta, explica um pouquinho pra gente qual é a diferença de HIV e AIDS. É tudo a mesma coisa? Não. Qual é a diferença? É o seguinte, a pessoa pode ser positivo para o HIV, sorologicamente positivo para o vírus do HIV e não ter a AIDS. Que, aliás, uma das características do HIV é por ser um vírus silencioso. Ele pode ficar de forma latente por 8, 10 anos. A pessoa aparentemente saudável, tendo vida normal e não apresentar sintoma nenhum, não apresentar AIDS. A partir de 8, 10 anos é que o sistema imunológico começa a ser enfraquecido, as oportunistas começam a surgir e é quando geralmente a pessoa vai buscar a testagem e se vê com AIDS. Mas você pode ter o vírus assintomaticamente.
Olha só, Roberto, então explica também para a gente o que hoje é mais importante, é se investir na prevenção ou dar continuidade ao tratamento da HIV/AIDS? Olha, eu acho que prevenção, com certeza, porque tecnologicamente falando, avançamos muito, tanto na questão do diagnóstico quanto do tratamento, né? Evoluímos muito nos últimos anos. Mas alguma coisa está errada, porque como é que pode um índice tão alto de novas infecções, principalmente nessa parcela de 15 a 24 anos? Porque não é pouca coisa não, são 11%. O acréscimo, assim, o percentual de novas infecções, o crescimento, em detrimento de um decréscimo na média da América Latina de 3%. Ou seja, o Brasil não só diminuiu esse índice, como cresceu. É assustador. Olha, hoje nosso estado é o que mais convive com HIV e AIDS, homens e mulheres, é verdade isso? Olha, o Pernambuco tem mania de ser o primeiro em tudo, né? É também. Uns índices, o Pernambuco assusta. No número de tuberculose, está no topo também. Em relação à juventude, como é que você vê? A gente vive num período de acesso à informação, tecnologia, né? E como é que se explica, então, essa questão dos números estarem tão altos em relação à juventude? É isso que eu me pergunto todos os dias na Gestos, quando eu atendo jovens preocupadíssimos, assim, ou procurando a testagem para ver se tem, né? Após uma exposição, enfim. Como é que eles chegam lá? A partir de quê? De que informação? Primeiro, assim que abriu o Espaço Saúde, fazendo uma correção, é Espaço Saúde para jovens, adolescentes e jovens. Certo. Não tem a questão da sorologia positiva. Certo. Né? Não é para adolescentes e jovens soropositivos, não. É de um modo geral, porque a gente trabalha tanto a adesão ao tratamento, ao cuidado daquele jovem ou adolescente que tem o vírus, para aderir ao tratamento, se cuidar bem da sua saúde, e a prevenção. E tratamento, a gente utiliza também o tratamento como forma de prevenção. Porque uma vez aquela pessoa que tem o vírus, uma vez tratada, aderindo ao tratamento direitinho, estando com sua carga viral indetectável, a probabilidade de ele passar o vírus, infectar alguém, é mínima. Então, aí você já quebra também, com tratamento, você quebra também essa cadeia de infecção. Então, a gente trabalha adesão ao tratamento e prevenção. E esse número, né, tão alto entre a juventude, eu acredito que é o seguinte, é muita informação, mas nem sempre é a informação correta. Eu acho que existe um silêncio muito grande por parte do governo, assim, nas campanhas informativas, se falar mais em HIV, ter em múltiplos espaços, se falar direitinho como se contrai o vírus, o que é a doença, quer dizer, tirar um pouco o estigma do HIV/AIDS e trabalhar fatos, o que é a questão da sexualidade, enfim, que envolve tudo isso, né? E uma coisa preocupante que com todo esse movimento de restringir as discussões na escola, essa coisa de escola sem partido. Isso é terrível. Eu acho isso criminoso. Eu acho criminoso, que eu acho que a tendência disso é piorar esse quadro. Já que você não vai discutir sexualidade nas escolas, você não vai poder fazer essas coisas, como é que você vai ter um trabalho de prevenção? Pois é, e você vê no âmbito escolar também, a gente faz muita palestra em escolas de ensino fundamental e tal, a gente vê muita menina de 12, 13 anos grávida. Então, se a menina de 12, 13 anos está grávida, ela está suscetível a uma gravidez, a um vírus do HIV, a qualquer outra IST. Quer dizer, então adianta você não tratar do assunto, mas em outros, a sexualidade está ali. Você pode até ter acesso à informação, mas você não conversa sobre essa informação, isso, né? Não se fala. Bom, e aí a gente fez até essa mesma pergunta, né? Por que falar sobre HIV e AIDS com a juventude? E quem respondeu pra gente foi o coordenador de DST e AIDS em Pernambuco, François Figueroa. Ele deu uma entrevista para o nosso companheiro Iveson Henrique. Veja só, daqui a pouco a gente coloca essa informação. Então vamos retornar para cá, né? Sobre esse contato, sobre essa informação, o que deve ser feito, né? Com esse jovem, com essa população que chega tão cheio de dúvidas, né? Que ouve tanta coisa, mas não tem esse espaço, como ele bem colocou. E a escola é um espaço, né, primordial, acho que seria, né? Um espaço importantíssimo, até porque nem todo mundo tem uma família
aberta a esse tipo de diálogo. Sim. Então, eu acho que fora a família, a escola é o melhor ambiente para tratar disso. Inclusive, eu até li uma matéria dizendo assim que parece que os pais não sabem que seus meninos estão transando. É para as vistas grossas, né? Exatamente. É uma coisa que, às vezes, os pais não aceitam muito tranquilamente. Então, por que não usar o espaço da escola, já que está falando de educação, e não falar a respeito disso, né? Eu acho que restringir isso nas escolas, essa questão de gênero, de sexualidade, eu, sinceramente, eu acho criminoso. Eu acho que deveria ser criminalizado. Não o professor de falar sobre isso como se propõe, né? Mas que o Estado não permite isso, eu acho que sim. E nessa relação que vocês da Gestos têm nas escolas, né? Tem algum caso, algum fato que você se puxa, dá importância realmente, né? Quais são os ganhos desse diálogo? Vários casos, a gente, assim, pra gente ver a tamanha desinformação. Por exemplo, quando a gente vai ou nas escolas ou os jovens vão até nós na Gestos, eu sempre pergunto, e aí, a gente conversa, a gente tem, que eu costumo dizer, um acolhimento, uma escuta qualificada, responder às dúvidas, conversar sobre esses temas todos com esse jovem, com esse adolescente, e eu sempre pergunto, você conversa isso em casa, na escola, como é? E geralmente diz que não tem acesso e tem cada mito, cada coisa assim, tipo... E eu fiquei impressionada um dia desse, que eu perguntando, você não ouve falar em camisinha, em HIV? Uma menina de 16 anos, grávida, inclusive. Aí eu disse, você nunca ouviu falar em prevenção? Sim, e descobriu a sorologia positiva para HIV no pré-natal. Entendeu? Aí ela me diz, eu perguntando, você nunca ouviu falar em prevenção, em camisinha, não sei o quê? Ela disse, não, camisinha, sim, já, no carnaval. Aí eu disse, aquela cor da propaganda, não sei o quê. Sabe o que ela me respondeu? Que achava que, como ela não gosta de carnaval e não ia para carnaval, ela não estava vulnerável a contrair o vírus HIV. Por aí eu fiquei bestificada, como se diz. Digo, meu Deus, assim, a coisa é tão marcante que as campanhas são pontuais, assim, principalmente no carnaval, que é aquela coisa, vista a camisinha e vai pro carnaval. Fica muito na folia. Folia, as camisinhas como se fossem confetes. Para uma menina de 14, 15 anos que não tem acesso à informação, fica... achando que quem vai pegar o HIV, vai encontrar o HIV se for pro carnaval brincar. Olha, gente, então a gente passa agora a informação feita por François Figueiredo, a entrevista a Ibenson Henrique. François, por que falar de HIV/AIDS na juventude? Olha, é super importante estarmos implementando as ações de prevenção junto aos jovens, por se tratar de uma faixa etária que não visualizou o início da epidemia de AIDS. Então, talvez para grande parte desses jovens é como se AIDS nem existisse mais. Como tem tratamento e você pode fazer o controle, várias pessoas, principalmente nessa faixa etária, podem não estar delimitando a vulnerabilidade que pode correr, que pode estar sofrendo essa vulnerabilidade com relação às infecções pelas doenças sexualmente transmissíveis, incluindo aí o HIV. E o que o Estado está fazendo para atender a juventude infectada com HIV? Primeiro, o Estado está fazendo ações para evitar que essa juventude se infecte. Então, são N ações, como a rede de distribuição de insumos de prevenção, né, com camisinhas de 3 tamanhos, gel lubrificante, a camisinha feminina, né, em parceria com os municípios. Então, todos os municípios, organizações não governamentais, ONGs, empresas, escolas, diversas instituições recebem esses insumos mensalmente. E a gente estimula que esses insumos sejam colocados à disposição da maneira mais fácil possível, sem nenhuma barreira, para que as pessoas possam pegar. Então, toda unidade de saúde deveria estar disponibilizando esses insumos de prevenção sem nenhuma barreira, poderia estar dando num cestinho lá disponível na sala de recepção, que as pessoas podem se servir de acordo com sua necessidade. Isso é uma coisa. Depois a gente está trabalhando junto aos municípios também. Nós temos 32 municípios com programas municipais de IST/AIDS. Nesses municípios a gente dá uma estrutura municipal chamada
centro de testagem e aconselhamento, que tem um grupo de técnicos que desenvolve ações de prevenção e planeja essas ações, inclusive fora da unidade, mas também oferecendo principalmente, além da informação, os testes rápidos que podem dar o diagnóstico. O Estado tem treinado também dos municípios as unidades básicas de saúde, tem pactuado a implantação, além do fornecimento dos insumos de prevenção, o fornecimento do teste rápido, porque o diagnóstico precoce faz toda a diferença, né, quando você vai tratar ou controlar essa infecção, no caso do HIV, que não tem cura, mas tem controle. Então são ações que trabalham também o preconceito, né, que é uma grande epidemia ainda, depois de 35 anos de AIDS no mundo. O preconceito ainda atrapalha muitas ações de prevenção. Bom, muito bem. Você acha que esses serviços são suficientes? Que precisa ser mais feito para trazer essa informação para a juventude? Não, eu acho que a questão da testagem, como o François falou, é importantíssima, porque quanto mais cedo a pessoa for diagnosticada, mais cedo é tratada, mais facilmente se quebra essa cadeia de infecção, né? Sim. Porque aquilo que eu falei antes, né, da questão da transmissão. Ele falou também da questão do jovem hoje. Eu concordo quando ele disse que esses jovens não viram a cara da AIDS, e eu costumo dizer muito lá na Gestos para os jovens, eu digo, a HIV não tem cara. AIDS sim, é fácil você ver a pessoa adoecida, você, eita, aquela pessoa não está saudável, está doente. Mas o HIV por si só, por ser aquele vírus silencioso, como eu falei inicialmente, sim, que pode vir até 10 anos, né? Que consiste um grande problema, assim, das pessoas não saberem. Aliás, uma solução é essa questão da testagem. Quanto mais se testar, melhor. Essas discussões você acompanha na Universitária, a sua rádio pública. Camisinha é como mastigar a bala sem tirar o papel. Amiga, ele é virgem, não tem risco. AIDS? Eu tenho 16 anos, não tem isso na nossa cidade. Ai, camisinha feminina é o ó, não tem problema, ele vai usar. Mas, ei, e se o pior acontecer? 72% dos jovens não levam as doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, a sério. E ainda pensam que a AIDS é algo que não atinge a galera da nossa idade. Afinal, essa doença aí é antiga, né? O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS mostra que cerca de 35 mil novos casos são registrados a cada ano no Brasil. A maior parte deles atinge jovens com idade entre 15 e 24 anos. Não espere ser tarde demais para começar a se cuidar. Previna-se, use camisinha. Para mais informações, visite o site da ONG Gestos, no endereço www.gestos.org. www.gestos.org. Uma campanha dos estudantes de Rádio, TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco. Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. A produção do Fora da Curva entrevistou jovens que convivem com HIV e AIDS em Pernambuco. Gente, eles preferiram não se identificar. Vamos ouvir o primeiro depoimento? Quando eu descobri que eu tinha HIV, eu estava com um amigo meu da área de saúde. Foi graças a ele que eu consegui ir ao médico rápido e tal. Minha mãe, eu não disse a minha mãe nem a ninguém, só eu e ele, ele ficou me ajudando. Chegou ao ponto de uma médica me diagnosticar errado, aí ele me trouxe pra cá, pra Recife, porque eu não sou daqui, sou de João Pessoa. E aí foi quando eu comecei, no mesmo dia eu comecei o tratamento e com 3 meses eu tava com os exames todos bons, sabe? Quais são as principais dificuldades que os jovens enfrentam após receber o diagnóstico que tem HIV? É sempre muito impactante para o jovem se descobrir com o vírus por uma questão de perspectiva de vida mesmo. Ele se imagina, poxa, daqui para frente
todos os dias da minha vida, todo santo dia eu vou tomar um remédio. As limitações, isso impacta. A questão sexual e reprodutiva é outra preocupação que eu sinto em todos eles. Eu vou poder ter filho e sexo, e relação sexual, eles ficam realmente bastante impactados e preocupados com essa questão, a vida sexual e reprodutiva. Bom, esse mesmo jovem, ele continuou dando, né, seu depoimento e ele falou sobre o acesso ao tratamento aqui no estado. Vamos conferir. Em relação à saúde pública, aqui no estado de Pernambuco, realmente para as pessoas que vivem com HIV, tá sendo, a galera tá ficando com medo, porque não tem remédios, a galera entrega vencido e tal, e tem vezes que a enfermeira troca remédio no posto, sem nem saber, tá ligado? São os remédios que tem lá, então aí a gente tá na luta pra, né, não acontecer o pior. Os jovens que convivem com HIV e AIDS em Pernambuco também relatam a insegurança em relação à privacidade, que também é um direito dos pacientes. Essa questão soropositiva é muito negligenciado o direito de você não contar sua sorologia, porque são ambientes abertos a várias pessoas, todo mundo com contato com todo mundo. E acaba que seu direito não é resguardado, porque todo mundo que está ali está pelo mesmo motivo, então querendo ou não você acaba contando. E com a minha vinda para Pernambuco, eu vi que a estrutura médica daqui é muito pior do que a de lá, muito pior mesmo. E quesito sigilo, pior ainda, né? Por exemplo, a gente foi no Correia Picanço para poder... Na emergência eu tive que gritar que era soro positivo na recepção, porque um vidro impedia eu falar baixo, onde todo mundo que estava na recepção acabou olhando para mim e sabendo minha sorologia, né? Então é bem complicado. Muito bem, queremos também fazer uma pergunta. É a seguinte: que direitos são esses, né? E como é que fica então a privacidade dessas pessoas? É direito, sim. O sigilo, tanto no atendimento quanto em qualquer atendimento, a qualquer serviço de saúde. E se esse direito não for observado, aproveito para dizer que na Gestos a gente tem um canal de denúncia para esse tipo de caso também. Para quando o direito da pessoa com o vírus do HIV não for respeitado, chega na Gestos e denuncie. Lá a gente tem esse canal. Olha só, a gente iniciou o programa perguntando, então, por que falar HIV e AIDS com a juventude? Por quê? Bom, eu acho que o mais importante é a juventude tomar consciência de que na questão do HIV AIDS, nada é simples. Aliás, só tem uma coisa simples, que é a prevenção e é a facilidade de se evitar se infectar com o vírus, que é o uso do preservativo, que é gratuito, é um direito de todo jovem, independente de idade, de ter esses insumos gratuitamente nos postos de saúde. E aquela coisa, não tem efeito colateral, não precisa usar todos os dias, só quando for ter uma relação. Enfim, é facílimo, super, super, super simples. Complicado mesmo é conviver com o vírus, com as medicações, com os efeitos colaterais, depender de políticas públicas para receber a medicação e ter garantida a sua saúde. Enfim, são N coisas ter o vírus. Preveni-lo é fácil mesmo. Não tem... Muito bem, muito obrigada, Roberta Correia, pelas informações, viu? Foi um prazer. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Nós agradecemos a você, ouvinte, que acompanhou o nosso programa na última meia hora. Você pode também conseguir mais informações sobre o tema de hoje com a Gestos, Soropositividade, Comunicação e Gênero, que fica na Rua dos Médicis, número 68, na Boa Vista. Mais informações pelo site www.gestos.org. Repetindo, www.gestos.org. O programa de hoje teve a produção de Daniel Lamir e Mariana Reis, do Terral Coletivo, de Sérgio Miguel, do Marco Zero Conteúdo, e de Ivenson Henrique, estudante do curso de Rádio e TV Internet da UFPE. Também contamos com a colaboração de Raí Lira, de Vinícius Lucena, de Júlia Lira e Camila Alves, da Assessoria de Comunicação da ONG Gestos. Muito obrigada. Na coordenação
coordenação do programa, Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Na apresentação, Manina Aguiar, do Centro das Mulheres do Cabo. Nos trabalhos técnicos, Marco Antônio, e nas redes sociais, Mariana Reis. O Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, em parceria com o Núcleo de Rádio e TV Universitária, Departamento de Sociologia, Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo. Esta edição, no dia 4 de abril de 2017, nós lembramos também que a equipe de hoje vai estar na próxima terça-feira. Amanhã você fica com a apresentação de Paula Reis com o tema "Pra que serve um político?". Perdeu o programa de hoje? Você acessa pelas redes sociais facebook.com/Programa da Curva e também pela página da Marco Zero Conteúdo. Fora da Curva, seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. Aqui a gente fala o que a maioria cala. Boa tarde. Fora da Curva, a gente fala o que a maioria cala.